E vamos continuar então a nossa análise aí da SAF do Vasco, o nosso passapano para 777, que nem eu falo aí, para irritar os haters, né, da SAF. Tá com implicância com a SAF? Tudo bem, né? Criticar e apontar eventuais erros, acho que faz parte. Agora, quando assume ali um nível de irritação que você não consegue nem ouvir contra-argumentos, porque já tá passando pano, porque isso, porque aquilo, aí eu já classifico como um hater, né? Enfim, vamos continuar com essa análise, mas eu vou mudar um pouco aqui a estrutura do vídeo, né? Eu originalmente tinha pensado em fazer 3 vídeos. O primeiro, fazendo uma análise de como foi a SAF até aqui. Um segundo, falando o que são problemas das SAFs em geral, né? Coisas que o pessoal aponta como um defeito da 777, mas na verdade são defeitos das SAFs em geral, ou características, né, melhor dizendo. E depois os que são ali os problemas que são apontados, que são bem característicos, são pessoais assim da 7777. Eu ia fazer então 3 vídeos, mas como o primeiro, que era para ser teoricamente o mais simples e o mais curto, já ficou longo pra caramba, quase com meia hora, eu resolvi mudar. E daqui pra frente eu vou fazer assim, eu vou pegar um comentário ou outro que vocês fizeram e a partir dele eu vou comentar assuntos específicos. Em vez de falar tudo que é problema da SAF, eu vou pegar um problema específico e vou analisar. Tudo que é problema da 7777, eu vou pegar uma coisa pontual que vocês apontaram e eu vou comentar em cima dela. Aí fica até melhor para no futuro, quando esses assuntos retornarem, já tem ali um vídeo específico com aquela pergunta para eu mostrar, para eu dizer qual é a minha opinião. E como esse é um assunto também que ele é perene, né? Ele vai ficar aí, vai ficar sempre indo e voltando, eu vou usar então esse repertório aí, esse depósito de perguntas que vocês vão deixando para usar sempre que não tiver outro assunto mais urgente para a gente comentar, outro assunto mais de momento para a gente comentar. Porque só nesse vídeo de ontem já surgiram vários comentários interessantes aí para a gente debater. E eu até vou pegar um que eu considero que tem que ser primeiro, porque ainda debatendo ali se fazia sentido virar SAF ou não. É engraçado que até eu vi um comentário assim, é claro que ninguém é contra a SAF, a gente é contra, e logo abaixo, logo depois desse comentário, tem vários comentários que são contra a SAF sim, que acham que o clube não devia nem ter virado SAF. Então o companheiro aí que falou que acha que ninguém é contra a SAF, ainda tem gente que é contra a SAF, ainda tem gente que acha que dava para o Vasco seguir sendo associativo. Como, por exemplo, o Nilson Guimarães, que falou assim, a Fortaleza não é SAF e faz parte do jogo. Ou o Leandro Serra, que entre várias ali ofensas à minha pessoa, falou, o Grêmio subiu na frente do Vasco da B e terminou em 2º lugar. O Grêmio e o Internacional não são SAF e os salários estão em dia. Não pode vender o clube só porque os salários estão em dia. Então, vocês podem ver que é uma galera que ainda está achando que tinha como o Vasco continuar associativo. E o argumento que eles usam é através ali de uma comparação muito primária. Estabelecer que, porque são todos clubes de futebol, estão todos na mesma situação. Aquela brincadeira do cara, tá analisando laranja com maçã. É uma coisa que você fala assim, pô, eu falar pra você que eu preciso cozinhar uma batata para comer, e a resposta é falar, como assim tem que cozinhar? A laranja de comer a gente não cozinha. Ah, tem que tirar a casca da banana para poder comer a banana. Pô, como assim tem que tirar a casca? A maçã também é uma fruta, a gente não precisa tirar a casca para comer, né? Comparando coisas diferentes. É uma coisa agora com os clubes de futebol. Você está pegando clubes com histórias diferentes, com trajetórias diferentes, com erros e acertos ao longo da história diferentes e está querendo tratar como se fosse igual. Por que o Grêmio não virou SAF e conseguiu terminar em 2º lugar? Por que o Internacional não virou SAF e conseguiu chegar na semifinal da Libertadores? Por que o Fortaleza não virou SAF e está no jogo? Cara, a resposta simples é porque eles não têm a dívida do tamanho que o Vasco teve, né? Por que o Botafogo virou SAF? Por que o Cruzeiro virou SAF? Não por coincidência, são dos clubes grandes, né? Outros que, igual o Vasco, estavam com uma dívida incontornável, sabe? Que não tinha como ser superada para deixar o clube novamente viável sem um aporte de grana muito pesado que você só consegue através de um investidor, né? Que só vai aportar essa grana também através de uma SAF. Cada um tem sua história. Ah, não, mas o Corinthians tem uma dívida maior que a do Vasco e não virou SAF. Ah, o clube tal tem uma dívida.
Galera, mesmo entre os clubes endividados também, cada um vai ter uma dívida de um jeito. Ah, o Corinthians tem uma dívida grande, mas o cara ainda tem muita liquidez no mercado, ainda consegue muito crédito. Então ele consegue pagar. Por quê? Porque ele gera mais dinheiro, ele consegue patrocínios maiores, ele tem uma visibilidade maior, ele tem um contrato com a televisão maior. Então, assim, apesar de estar muito endividado, como ele consegue movimentar muito dinheiro, ele ainda consegue crédito no mercado. O outro está com uma dívida muito grande, mas é uma dívida muito mais equacionada, é uma dívida de longo prazo, né? O Vasco, além de uma dívida, não é nem das dívidas maiores do campeonato dos clubes, mas é uma dívida de curto prazo, né? É dívida de salário, é dívida de imposto, é dívida que, assim, ó, saíram esses números na época da SAF, né? O Vasco tem ali 700 milhões de dívida, só que o problema nem são esses 700 milhões, são que metade disso, 350 milhões, são dívidas de curto prazo, que o Vasco tem que pagar até o final do ano, senão aumenta a dívida, senão você pode ter suas contas bloqueadas. 350 milhões, entendeu? E o Vasco não consegue levantar esse dinheiro por ano. Se o Vasco pegasse todo o dinheiro que ele ganhava no ano e usasse só para pagar dívida, não contratasse jogador, não pagasse salário de jogador, não fizesse mais nada com esse dinheiro, só pagasse dívida, ainda assim não ia dar. Entendeu? Então virou uma situação incontornável. E de repente os outros clubes, porque não contraíram uma dívida tão grande, conseguem contornar e conseguem tocar a vida. Eu acho que assim, não acho que a SAF seja assim uma resposta só para quem está endividado. Tem vários clubes que podem eventualmente procurar a SAF como uma maneira de ter mais investimento mesmo, de aumentar seu poder de investimento para construir times mais fortes. É o que a gente vê em clubes menores fazendo, né? O América Mineiro é SAF, o Curitiba virou SAF, o Cuiabá é uma SAF, o Bragantino é SAF, e nenhum desses clubes virou SAF por conta de dívida. Foi para poder aumentar o investimento, poder ter times mais competitivos. Agora, entre os times maiores, de maior torcida, onde existe mais esse apego da torcida, né? Essa relação de pertencimento à torcida, e onde a ideia de uma SAF ela encontra mais resistência, é natural que os primeiros que tenham optado pela solução da SAF tenham sido os mais endividados, os que estavam num beco sem saída, né? Era isso ou é nada. No caso do Vasco, eu acho até uma história interessante, né? De como cada clube é peculiar, cada clube tem a sua história. O Vasco, ele foi talvez o clube que teve o melhor patrocínio de todos, há 20 anos atrás. Teve o dinheiro do Nations Bank, ganhou uma grana monstruosa, né? Que poderia ter resolvido a vida do Vasco para sempre. E o que ele fez com isso? Gastou, né? A gente fala tanto, critica tanto o jogador de futebol, às vezes, pô, o jogador de futebol, cara, não tem nada, sai lá da miséria, aí ganha o primeiro salário, em vez de comprar uma casa para a família, o cara resolve comprar uma Ferrari. Foi o que o Vasco fez, né? Se a gente for assumir ali a narrativa dos euriquistas, que acham que não teve nada, que o Vasco não errou, o Vasco não quis passar a perna na Nations Bank, foi o Nations Bank que quis passar a perna do Vasco, e aí por isso o Vasco rompeu o contrato, né? Tem todo esse discurso aí. Vamos aqui assumir que seja verdade, que foi isso que aconteceu. Ainda assim o Vasco deu mole, cara. Porque, pô, pegou o dinheiro brabo que recebeu lá dos americanos, e em vez de começar a pegar esse dinheiro para montar uma estrutura que fosse capaz de andar com as próprias pernas, né? Investisse num CT, investisse na reformulação de São Januário, melhorasse a situação das categorias de base para começar a desenvolver mais jogadores, criasse toda uma estrutura para que, eventualmente, se lá na frente o Nations Bank parasse de patrocinar o Vasco, a gente conseguisse andar com as próprias pernas. Em vez de fazer isso, não. Contratou um monte de jogador caro, montou um time muito acima do que precisava e nem ficou só nisso. Se ficasse só nisso, você ainda poderia argumentar, não, montou um time, mas pelo menos a gente foi campeão da Mercosul, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, beleza. Mas e pô, e a quantidade de grana que gastou para patrocinar jogador rodeio, cara. Pô, peão de rodeio, vôlei de praia, boliche, a modalidade mais esquisita que você imaginar. Tava lá o Vasco patrocinando, hipismo, gastou dinheiro à torta e à direito. Um dia acabou o contrato, o Vasco quis acabar com o contrato, interrompeu porque não estava dando mais. E aí ficou de pires na mão, não tinha investido em nada, dívida com um monte de gente para pagar, jogou o Vasco num buraco que até agora não conseguiu sair. Vai conseguir sair com a SAF.
O Grêmio passou por isso, o Internacional passou por isso, o Fortaleza passou por isso. Pois é, cada clube tem sua história, sabe? Não adianta comparar, né? O Fluminense, também comparar o Fluminense aqui, o Fluminense foi um dos que comentaram, não é SAF e foi campeão da Libertadores. O Fluminense teve um patrocínio muito bom da Unimed, né? Ali um mecenas jogando dinheiro e contratando jogadores, e não ficou sentado em cima disso. Conseguiu ali se estruturar para quando a Unimed saiu, eles conseguiram seguir no mesmo pique. O Vasco não, né? E agora a gente paga a consequência dos nossos atos. Por falar em Fluminense, outra questão também que a gente vê muito recorrente sobre essa coisa de querer comparar um time com o outro, é na questão do desempenho. Fala assim, pô, o Fluminense não é SAF e ganhou a Libertadores. Falou do Grêmio aqui, né? Não é SAF, foi em segundo. Cara, a gente tem que comparar os momentos também. De novo, não dá pra você ficar comparando laranja com banana. O Vasco tá numa reestruturação, vem de uma década de times muito ruins e agora começou a construir uma base. Aí tu quer comparar o desempenho do Vasco, que começou a montar um time agora esse ano, com o do Fluminense, que está montando esse time já há vários anos. Pega o time do Fluminense aí, o Fábio, o goleiro, cara, os caras trouxeram quando o Cruzeiro caiu. Lá em 2019, 4 anos atrás, os caras trouxeram o Fábio. Aí depois já acabou o contrato do Felipe Melo com o Palmeiras, os caras pegaram o Felipe Melo. Quando o Vasco não conseguiu subir, em 2021, pegaram o cano da gente. John Kennedy eles emprestaram, trouxeram esse ano. O Ganso já estava desde antes. Então, assim, foi um time que foi montado ao longo de temporadas para chegar no time que eles têm hoje. Aí você quer comparar o desempenho desse time, que está sendo montado aí há uns 5 anos, quando o Vasco começou a montar agora? Ou mesmo a comparação com o Botafogo, que é até mais próximo, né? Pô, o Botafogo também virou SAF, estava disputando o título, e o Vasco aí brigando para não cair. Por mais que tenha, assim, tá mais próximo, o Botafogo tá no segundo ano. Então, assim, o certo seria comparar o Vasco desse ano com o Botafogo do ano passado, que foi o Botafogo no seu primeiro ano de volta à Série A. O Vasco foi um pouco pior, porque o Botafogo não ficou até a última rodada disputando. Beleza? Então foi um pouco pior. E por que? A gente pode analisar por que aconteceu, o que o Botafogo acertou, o que o Vasco errou. Mas a gente tem que comparar com o Botafogo do ano passado, e não com o Botafogo desse ano. No seu segundo ano de SAF, seu terceiro ano de SAF, na verdade, seu segundo ano na Série A. O Botafogo desse ano, vamos comparar com o Vasco do ano que vem, para poder ter um mínimo ali de paridade na comparação. O que eu estou falando com isso? Que a gente não se deve comparar com outros clubes, que a gente não deve pegar o exemplo de outros clubes? Claro que não. A gente sempre tem que comparar. Mas sempre tem que ser uma análise um pouco mais profunda, fazendo esses paralelos, né? Você tem que analisar o caso e ver aonde você pode traçar paralelos e onde você não consegue traçar. Vamos pegar o caso do Fortaleza. Pô, um caso emblemático ali, um clube com muito menos investimento do que outros clubes grandes e que vem conseguindo bons resultados. Cara, o que o cara fez de certo? Qual foi a estrutura que ele usou? Ele tinha uma dívida que nem a do Vasco? Não tinha. Então tem esse problema que a gente tem que analisar. Mas ele conseguiu, pegou e investiu, mesmo sem ter muitos jogadores, investiu num CT, ou investiu num trabalho a longo prazo. Então você faz uma análise detalhada do case do clube, né, de como ele chegou naquele ponto, e aí você analisa o que você pode fazer de igual, o que você pode replicar, o que foi acaso, o que foi benefício de coisas específicas daquele clube. Por exemplo, vou analisar como é que o Atlético Mineiro, com uma dívida monstruosa, conseguiu construir um estádio, conseguiu contratar o Hulk, o Paulinho, agora tá pegando o Scarpa. Como é que eles conseguiram isso? Aí tu vai analisar lá a história dos caras, tiveram 3 milionários atleticanos que resolveram entrar de mecenas, estão despejando uma grana pesada no clube, estão até comprando o clube agora como SAF, e foi por isso que eles conseguiram. A gente consegue replicar isso no Vasco? Tem algum milionário que seja querendo comprar o Vasco, nem que seja para depois virar SAF, mas disposto a virar mecena do Vasco? Não tem. Se não tem, não tem como replicar, entendeu? Vamos ver o Fortaleza, o que ele fez. Ele não tinha dívida, então, se ele não tinha dívida e o Vasco tem dívida, já não tem mais como replicar. A gente pode pegar alguns exemplos, mas fazer igualzinho, não tem mais como fazer igualzinho. Então é isso. A gente pode pegar os outros clubes de exemplo, a gente pode tentar emular o que eles fizeram de certo, evitar o que foi feito de errado. Acho que é fundamental ter essa análise da concorrência, mas não pode fazer uma comparação tão simples de, porque o Grêmio não é SAF, então o Vasco não precisava ser SAF, porque por esse caminho tu pode fazer o resto. O Botafogo é SAF, então o Vasco tem que virar SAF. Sabe, um time foi campeão, só um time pode ser campeão, né, por ano. Só um time pode ser campeão da Copa do Brasil. Aí você fala, se aquele time pode ser campeão, se o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil, por que o Vasco não pode ser? Pode ser, mas é só um clube por vez que vai ser.
Então, assim, não dá para fazer essas comparações tão rasteiras e tão simplórias. A gente pode analisar, mas cada caso vai ser sempre um caso. E o caso do Vasco é o que a gente conhece melhor, com todas as idiosincrasias que o Vasco tem para o bem ou para o mal. Beleza? Então é isso. Deixa aí nos comentários mais perguntas sobre a SAF. Eu já salvei um monte aqui, mas quero salvar mais. E aí, sempre que não tiver outro assunto mais urgente ou mais de momento para comentar, a gente volta nesse assunto da SAF de novo, porque isso rende muito. Acho que pode virar muito vídeo aqui no canal ainda. Beleza? Então é isso. Amanhã, se tudo der certo e nada der errado, a gente volta com mais um vídeo aqui. E até lá, a gente vai se falando.